Você já ouviu falar de RTB? Não é a mesma coisa que o CDB? E qual que é a importância de você saber a diferença entre esses dois? No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo pra vocês desse tipo de investimento que é o RDB. Mas antes, aproveita para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo chegar pra mais gente. Então, vai aqui embaixo rapidão, curte o vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. RDB significa Recibo de Depósito Bancário. Ele é o irmão, vamos falar assim, do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que eu já fiz um vídeo explicando tudo sobre o CDB, vou deixar ele aqui no card, então se você quiser saber um pouco mais, clica aqui e dá uma conferida lá. Ele funciona de maneira bem parecida com o CDB, ou seja, você vai prestar seu dinheiro para o banco ou instituição e ele vai te pagar uns juros sobre o que você está emprestando para ele. Aí o banco ou a instituição pega essa grana e vai emprestar para outras pessoas. Só que quando ela empresta para outras pessoas, ela vai cobrar um juros muito alto. E ela vai te pagar por ter pegado de você essa grana um juros muito baixo. Essa diferença entre os juros é o que é chamado de spread bancário e essa é a forma que os bancos ganham dinheiro, ou as instituições que eu vou comentar já já. Então aqui a gente já consegue enxergar qual que é a primeira diferença entre os CDBs e os RDBs. Enquanto o CDB só pode ser emitido por bancos de investimento, bancos comerciais, banco de desenvolvimento, banco múltiplo, os RDBs eles podem ser emitidos por todos os tipos de bancos e também por todas as instituições financeiras ou cooperativas de crédito, por exemplo. Ou seja, os CDBs eles são exclusivos de alguns tipos de banco e os RDBs, basicamente qualquer instituição financeira consegue emitir. Um exemplo para ficar bem claro para vocês é o RDB do Nubank. O Nubank não é considerado um banco ainda, então ele não pode emitir nenhum tipo de CDB. Qual que foi a solução que ele achou? Emitir um RDB do Nubank. Se vocês quiserem que eu explique se vale a pena ou não você colocar seu dinheiro nesse RDB do Nubank, comenta aqui embaixo que eu preparo um material sobre isso para vocês, beleza? Então comenta aqui embaixo para eu saber. Falando agora das características gerais dos RDBs, eles são muito parecidos com os CDBs, por isso que a gente fala que eles são considerados irmãos. Existe um rating das instituições financeiras, das cooperativas de crédito, que emitem os RDBs. Ou seja, você vai saber qual que é a nota dela ali, se ela é confiável, se ela não é confiável, para você emprestar seu dinheiro para ela. Aí você consegue analisar qual que é mais ou qual que é menos arriscado. As que tiverem uma nota baixa, que são as mais arriscadas, tendem, isso não é regra, tá? Elas tendem a te remunerar mais, por causa da relação entre risco e retorno. Falando um pouquinho dessa parte de risco ainda, os RDBs possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, ou do FGC. Ele garante até R$250 mil por instituição, que você está emprestando seu dinheiro ali, por CPF. Ou seja, se você emprestou seu grana ali para um banco, um RDB, e esse banco foi e quebrou, faliu. Você tem até R$250 mil de garantia com o FGC. Então você vai receber essa grana. Sobre as rentabilidades, elas funcionam igualzinho os CDBs. Você tem os RDBs do tipo pré-fixado, que são aqueles que você já conhece a rentabilidade que você vai ter lá no futuro, ou seja, quanto você vai ganhar lá no futuro. Você tem os pós-fixados, que são normalmente acompanhados de uma taxa, por exemplo, o CDI. Você vai escutar muito falar RDB que rende 100% do CDI, ou 110% do CDI. Então, esse tipo de coisa. E você tem os híbridos, que são uma mistura entre esses dois. Se eu passei muito rápido nessa parte e você não entendeu, comenta aqui embaixo, ou também entra lá no vídeo dos CDBs que eu comento mais detalhado, que eu aprofundo um pouquinho mais essa parte. Agora que vocês entenderam tudo isso, fica muito mais fácil de eu explicar para vocês a segunda diferença entre os CDBs e os RDBs, que é a liquidez. Enquanto nos CDBs é possível você negociar esses títulos, os títulos de CDB, no mercado secundário, ou seja, você ir lá, você não quer mais aquele título, você não quer mais aquele CDB, você chega para outra pessoa que quer comprar e vende para essa pessoa, esse é o mercado secundário. Nos RDBs não é possível fazer isso. Eles são considerados inegociáveis e intransferíveis, ou seja, eles têm uma liquidez menor em geral que os CDBs. Mas aí você deve estar pensando, pô, o RDB do Nubank fala que eu tenho liquidez diária. Não estou entendendo isso. O que está rolando? Ele tem uma liquidez diária porque o próprio Nubank, quando você pede lá para resgatar aquela grana, o próprio Nubank vai e recompra de você. Ou seja, ele não está participando do mercado secundário, ele próprio está comprando o próprio título que ele emitiu. Então o RDB no Nubank tem liquidez diária sim. E como última característica que eu quero passar para vocês, eu quero falar um pouquinho dos impostos que são cobrados, que são os mesmos dos CDBs. Você tem o IR, que é o imposto de renda, e você tem o IOF, que é o imposto sobre operação financeira. Eles são cobrados, gente, só sobre o rendimento que você teve, não sobre o total que você está investindo. E eles funcionam de forma regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar seu dinheiro parado lá no investimento, sem mexer, menos imposto você vai ter que pagar. Eu vou deixar a tabela do imposto de renda aqui do lado, enquanto eu explico para vocês.
ela funciona da seguinte maneira: se você deixar seu dinheiro por até 180 dias, ou seja, 6 meses, você vai pagar 22,5% de tudo que rendeu. Agora, se passou disso, de 181 dias até 360 dias, ou seja, um ano, você vai pagar 20% de tudo que rendeu. Passou de um ano, ou seja, de 360 até 720 dias, ou seja, 2 anos, você vai pagar 17,5% de tudo que rendeu. E passou disso, passou de 2 anos ali parado, sem você mexer naquele dinheiro, fica na mesma, eles chamam de alíquota mínima do imposto de renda, que é de 15%. Todas essas porcentagens que eu falei é só sobre o rendimento, gente, não é só sobre o total que você tem investido. Guarda isso, porque muita gente confunde. Eu vou deixar aqui do lado também a tabela regressiva do IOF. E ela funciona exatamente da mesma maneira, gente. Se você deixar seu dinheiro por um dia ali no investimento, você vai ter que pagar 96% de tudo que rendeu. Ou seja, praticamente tudo. Você vai pagar tudo que rendeu ali, você não vai ter rendimento praticamente. No segundo dia, cai para 93%. E aí vai diminuindo essa porcentagem. Até que no dia 30, ou seja, depois de um mês parado o seu dinheiro ali, você não vai ter que pagar mais IOF. O IOF é zerado. Ou seja, a alíquota mínima dele é zero. Então é aconselhável que você pelo menos deixe seu dinheiro por um mês para você não ter que pagar IOF. E aí só ficar com o imposto de renda. E se você ficou com dúvida ainda, porque, beleza, eu deixei por 10 dias ali, você vai ter que pagar tanto o IOF quanto o imposto de renda. Você tem que pagar esses dois. E aí, para ficar fácil de vocês calcularem, primeiro você vai ter que tirar o IOF e depois o que sobrar você tira o imposto de renda. E vale falar que IOF, esses 30 dias são 30 dias corridos, não são 30 dias úteis, que muita gente também confunde e eu também não sabia quando eu estava pesquisando. Então são 30 dias corridos, não úteis. Bom, agora você já sabe como os RDBs funcionam e quais que são as diferenças entre eles e os CDBs. Qual que é o próximo tipo de investimento que você quer que eu faça um vídeo aqui? Comenta aqui embaixo, fala aí o que vocês acharam do vídeo, se eu esqueci alguma coisa, se deixei de falar outra, se eu errei alguma coisa, pode ter acontecido. Então, fala tudo isso aqui embaixo pra eu saber, pra eu ter um termômetro aí do que vocês estão achando. Espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês e conto com vocês aí nos próximos vídeos. Então se inscreve no canal pra você não perder nada. Muito obrigado por ficar até aqui, pessoal. É só o começo, como eu sempre tô falando. Se vocês quiserem mais conteúdo desse tipo, me segue lá no Instagram que eu tô postando conteúdo diário. Então vai lá, me segue que tá legal o negócio. Tamo junto, até o próximo vídeo.